Fala, meus parceiros do trecho. Esse vídeo de hoje aqui é um vídeo muito importante, é um assunto que, se bem tratado, pode salvar muitas vezes uma obra, um projeto, ou até mesmo evitar uma empresa de fechar, uma construtora, uma empreiteira de fechar as suas portas, tá bom? Nós vamos falar aqui hoje sobre riscos, análise de riscos e oportunidades. Então, continua com a gente aqui e roda a vinheta aí. Então, rapaziada, esse assunto que eu trago hoje aqui, que é análise de risco e também análise de possíveis oportunidades em obras, projetos, ou seja, nossa área, né, da construção, as construtoras, empreiteiras, são, se for buscar essa informação, são pouquíssimas empresas, né, construtoras ou empreiteiras, independente do seu tamanho, isso independe do tamanho, que fazem. Normalmente são empresas, como a gente chama, mais maduras, com a maturidade empresarial elevada, tá certo? E isso é algo simples, esse é um assunto relativamente simples, tá? Requer prática, tem um certo estudo, porque análise de risco a gente faz no nosso dia a dia, né? Na nossa vida doméstica. Tu faz uma análise de risco, tu vai sair de casa e tu acha que o tempo pode virar e eu vou levar um casaco porque de repente pode esfriar. Tu tá fazendo uma análise de risco, né? Se esfriar, eu já vou me prever e vou levar um casaco, tá certo? Então, trazendo isso para o nosso métier, o nosso negócio, né, galera? Que é a construção, obras. Isso, como eu falei, muitas vezes pode salvar, né, não só uma obra, um projeto como um todo, e sim uma empresa, evitar uma empresa, uma construtora, uma empreiteira de fechar suas portas, tá? Dependendo da dimensão do projeto. Então, eu vou trazer isso é um assunto que não dá para dizer que ele é complexo, é um assunto que, se bem aprofundado, tá, ele tem bastante, tu consegue aprofundar bastante esse assunto, mas eu vou trazer aqui, tá, de uma forma simples, tá, buscando ajudar as construtoras e empreiteiras pequenas de uma forma simples, trazendo com uma ótica simples. Então, seguindo numa sequência lógica de uma análise de risco ou oportunidade, o que é risco e oportunidade? Quando a gente fala risco, é algo negativo, tá? Vou fazer análise de risco, como eu falei, né, trazendo para a ótica doméstica, né, do esfriar, o casaco. Risco é algum fato que pode acontecer de forma negativa, que vai afetar negativamente. Em contrapartida, a gente tem uma análise que é um risco positivo, chama análise de oportunidades. São fatos que podem nos ajudar, e aí quando eu falo ajudar, em vários aspectos, né? Não só no financeiro. Caso esses fatos ocorram, vai acontecer algo, potencializar algo positivo, tá certo? Então, risco e oportunidades. Então, vamos trazer para uma obra pequena, uma realidade pequena, tá? Que isso serve também para qualquer dimensão de obra, tá? Como eu falei, obras maiores, mais complexas, requerem um estudo mais aprofundado disso, tá certo? Porque a gente fala de ordens monetárias mais elevadas. Mas vamos trazer para uma coisa simples. Então, a primeira coisa que a gente faz são análises qualitativas. O que é qualitativa? É tu listar tudo o que pode ocorrer num projeto, tanto positivamente como negativamente. Depois aqui eu vou trazer alguns exemplos aqui, tá? Então, uma análise qualitativa de algo, tu vai listar isso, de algo como pode ocorrer, tudo que pode ocorrer, tá? Separa riscos e oportunidades, tudo que pode ocorrer. Depois de uma análise qualitativa, tu vê uma análise quantitativa, tá certo? De números, trazendo para ordem de grandeza. Se esse fato ocorrer, qual é a ordem de grandeza em números? Depois tu vai colocar a probabilidade de ocorrência desses fatos. Depois de colocar a probabilidade, qual é o custo? O custo, isso eu já falei em outro vídeo, eu usei esse exemplo de análise de risco, o custo para te evitar, no caso de um risco, o custo para evitar, no caso de um risco, por exemplo, qual é o exemplo que eu usei? De um colaborador, tá, numa obra, o colaborador usar o cinto de segurança numa linha de vida. Então, vamos pegar uma situação que necessita fazer uma estrutura auxiliar para poder, o colaborador está no trabalho em altura, precisa colocar o cinto de segurança, e eu vou ter um custo para fazer aquela linha de vida, tem que montar uma estrutura, isso vai me gerar um custo, R$1.000, R$2.000 para me gerar aquela estrutura, para o colaborador usar o cinto.
Então, tu está fazendo uma análise de risco aí. Tu vai fazer, qual é o risco? O risco é o colaborador cair, tá certo? Aí tu vai dizer quantitativo. Se ele cair, qual é a consequência? Pode morrer, ou seja, nós chegamos no extremo, uma fatalidade, tá? Um óbito, é o extremo. E aí tu vai fazer uma análise, tá bom, qual é o custo para mim evitar que isso aconteça? E aí, como eu falei, é R$1.000, R$2.000, é o peso da montagem de estrutura. Então, essa é uma avaliação que tu vai fazer. Então, por isso que tu tem análise qualitativa, tu vai listar o que é, depois quantitativa, no caso da ocorrência ou não, e aí depois tu vai ver o custo para evitar, no caso de um risco, e assim como uma oportunidade. Tu vai colocar algum fato que pode ocorrer, se caso ocorrer, tu vai adiantar a obra, ou tu vai receber um bônus do cliente, né? Contratualmente tu tem um bônus se entregar antes a obra, ou 2 meses antes, enfim, isso é um exemplo, né? Então tu vai colocar riscos, listar riscos e oportunidades e fazer essa análise, tá certo? Quantificar, ver qual o risco, qual é o impacto caso isso ocorra e o teu custo para evitar um risco ou fazer acontecer uma oportunidade. Muitas vezes tu precisa, vamos trazer para adiantamento de cronograma, por exemplo, no teu contrato com o cliente, ele coloca que se tu entregar a obra 2 meses antes, tu tem um bônus de 15% do teu resultado do contrato, tá certo? Do valor do contrato ganha 15% a mais. Então tu vai fazer uma análise de oportunidades e quanto eu preciso investir a mais, tá? Eu preciso investir a mais para fazer esse contrato acontecer, acabar nesse prazo que ele pede, para poder receber os 15%. Então vamos supor, o contrato é 1 milhão, e eu vou receber 15%, eu vou receber R$150 mil se eu acabar 2 meses antes. Aí tu vai fazer um estudo, eu vou gastar R$60 mil para fazer com que esse contrato acabe 1 mês e meio antes, tá certo? Para 2 meses antes, para poder receber os R$150 mil. Isso é uma análise, uma oportunidade, uma análise completa de oportunidade de ver o que eu preciso fazer, isso vai estar escrito, quais as ações que eu tenho que tomar para que isso aconteça e o custo dessas ações, tá certo? Então, isso eu estou falando, gente, de uma forma bem simples, tá? Existem programas complexos, às vezes tabelas em Excel, que tu consegue fazer tudo isso aí automático, tu vai listando e ele vai calculando, te dando esse valor lá no final, tá certo? Tu vai colocando o impacto e tal, qual o custo para evitar um risco ou o custo para uma oportunidade, então tu vai calculando isso tudo lá no final, tá? Então, eu vou trazer alguns exemplos, por exemplo, tá? Eu listei algumas coisas simples aqui. Tá? Por exemplo, uma coisa que pode gerar muita oportunidade, risco ou oportunidade, é o regime de contratação. Tá? Depende da obra, ou a obra cobra um FII, né, um percentual sobre o custo do cliente, né, eu cobro a minha mão de obra mais 15% sobre o custo do material, ou muitas vezes é empreitada global, né, o valor do metro quadrado, a obra pronta. Então, cada uma dessas coisas tem um risco envolvido, tá certo? Se o cliente ele resolve colocar uns materiais mais baratos na obra, né, com a qualidade mais baixa, o meu resultado vai ser menor, porque eu ganho 15% sobre, e eu estava contando com um valor e vou receber outro. Né? Esse é um exemplo simples. Tá? Então, assim, o regime da contratação envolve vários riscos. Por exemplo, esse aqui é um clássico. Se o teu contrato é com uma empresa, uma pessoa, é um contrato privado, né, vamos dizer assim, direto, ou com um órgão público, uma prefeitura ou estado. Aí, quem já trabalha para órgão público sabe o risco envolvido. Né? Então, muita gente fala do risco, mas a gente não bota no papel. Esse é o grande problema. Se fala muito de risco, mas não se quantifica o risco para botar no papel. Esse é o grande, aí que é a diferença que eu falei do maturidade de uma empresa. Por exemplo, a questão ambiental na empresa, numa obra. Isso pode simplesmente quebrar estando uma obra como uma empresa. Algum desastre ambiental que possa acontecer, tu vai fazer, por exemplo, construir um posto de gasolina, por exemplo, tá? Ou alguma coisa assim, que envolva algo que pode ter um derramamento, e aí isso pode acarretar numa multa para a construtora que é tão grande que a construtora tem que fechar as portas, tá certo? Outro aqui que é muito clássico, esse aqui é uma coisa que eu bato muito em outros vídeos que eu fiz, que é uma sequência toda de gestão de uma obra, desde da necessidade do cliente até a entrega final. Ele começa
ele começa por um projeto bem feito. Então, nível de informação, nível de detalhamento de um projeto. Esse aqui é clássico, esse aqui dá uma lista gigante qualitativa, lista de itens, tá certo? Se tu não tiver um projeto bem detalhado, isso é primordial para fazer qualquer obra, projeto detalhado, para não gerar dúvida. Se gera dúvida, tu começa a ter risco. Onde tem dúvida, tem dúvida, tem risco. Porque tu entendeu uma coisa, o cliente entendeu outra, e gerou um risco ali e tal, e ele pode vir para cima e dizer, não, eu achei que era aquilo, tu vai dizer, não, era aquilo, o contrato não está bem elaborado, um contrato mal elaborado, como eu falei, o regime de contratação, um contrato mal elaborado é risco. Então vocês veem que tudo envolve risco. A única diferença é que tu vai pontuar quais são os que, esse risco aqui é leve, se ele acontecer, eu vou assumir, eu vou aceitar. Se acontecer, eu vou aceitar, não tem problema. Se acontecer, isso aqui, se acontecer, o impacto é grande. Então vamos tomar uma ação. Para tomar essa ação, quanto eu gasto? Tá certo? Então, a questão, por exemplo, aqui que fala da histórico climático, por exemplo, onde tu vai executar uma obra. Eu estou no Nordeste é uma coisa, eu estou no Sul é outra, eu estou numa região que é muito chuvosa, uma região que é muito quente. Então, tudo isso são riscos, gente. Tudo isso é um risco. Então, veja que a lista vai ser gigante. O que acontece é que boa parte, depende do tipo de construção, boa parte dessa lista vai ser aceitável. Se acontecer, não tem problema. A oportunidade também é insignificante se acontecer, né? Mas com certeza tu vai tirar 10, 15, 20 itens que são riscos que pode gerar um impacto significativo no resultado da tua obra. Tá certo? Então, outra coisa, depende do contrato que eu vou fazer dentro de uma área industrial ou de uma área, um projeto diferenciado. Não é uma simples construção de uma casa, um edifício comercial ou residencial. É algo que requer um pouco mais de qualificação. A minha empresa tem algum especialista nesse assunto? Isso é um risco. Não, eu vou assumir esse risco. Eu vou colocar com o meu engenheiro que se der problema, daí lá eu contrato um especialista. Então, tu tá colocando uma resposta ao risco. Tá certo? Enfim, outra coisa, legislação aplicável no local da obra, tá certo? Aonde tu vai executar uma obra lá numa cidade X lá, e lá tem uma legislação em cima daquele tipo de obra que tu está executando que requer uns cuidados especiais. Então tu fecha um contrato, eu vou construir um edifício comercial na cidade X, é uma coisa. Agora eu estou orçando esse mesmo edifício lá na cidade Y, só que lá a legislação é diferente. Foi analisado o risco disso aí, foi avaliado, qual é lá, a legislação é igual, corpo de bombeiros é o mesmo, por exemplo, então, e por aí vai. Tá? Tem uma lista maior aqui, mas enfim, esse é o objetivo, galera, análise de risco. Tá? Poucas empresas, empreiteiras, consultoras fazem análise de risco. Como eu falei lá no início, isso pode comprometer o resultado de uma obra, um projeto, ou até mesmo fazer com que essas empresas fechem a porta. Como eu citei, por exemplo, uma multa ambiental. Uma empresa quebra, fecha as portas, quebra. Tá bom, galera? Então, espero ter clareado um pouquinho essa questão de análise de risco, da importância disso, e pedir a ajuda de vocês aí para, se puder nos ajudar a difundir, tá certo? Compartilhar, dar um like aí, ou compartilhar isso aí, mandar se isso fez sentido, né, para você, ajudar a gente aí a compartilhar e disseminar esse avanço que nós estamos buscando nesse nosso meio da construção que está precisando, está carente de evoluir. Tá bom, galera? Então, essa foi o assunto de hoje. Mão na massa.